Boa noite, gente. Me chamo Maria Eduarda e hoje eu vim passar uma palavra para vocês que Deus tem tocado no meu coração. A palavra fica lá em João 21:9. Diz assim: Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Essa palavra é bem interessante porque ela fala sobre uma pessoa que voltou totalmente para velhos erros, velhas práticas, para a velha vida. E é interessante entender sobre a vida de Pedro, porque essa passagem fala de Pedro. Pedro era um homem pescador de peixes. Então Jesus chegou na vida dele e disse assim: Não serás mais pescador de peixes, e sim pescador de homens, de almas. E quando Jesus morre, Pedro volta totalmente para a vida antiga dele, para pescar peixes, simplesmente. Só que ele passa a noite toda pescando peixes e não consegue. E quando Jesus vem, Jesus diz assim: joguem a rede para o lado direito. Então eles jogam a rede pelo lado direito e eles conseguem pescar 153 peixes. Só que quando Pedro chega com esses 153 peixes suados, porque ele passou a noite toda tentando pescar esses peixes, quando ele chega com os peixes na praia, simplesmente Jesus já tem peixe, que é o que fala aqui. Viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Então, pensa, o que não deve ter passado pela mente de Pedro? Poxa, eu pesquei para chegar aqui e Jesus já ter peixe, sabe? Então, o que isso traz pra gente? Por que nós estamos pescando uma coisa, buscando uma coisa fora de Jesus, se com Jesus nós já temos? Porque Pedro estava buscando peixes, se Jesus proveria para ele? Vocês entendem que ele voltou para uma prática que não estava mais nele, sendo que ele sabia, ele tinha tido aprendizado disso, de que com Jesus nada falta. Ele não precisava ir lá para o mar pescar peixe, sendo que ele sabia que com Jesus nada ia faltar. Então nós entendemos que Pedro, ele estava tentando buscar uma coisa, ele estava vivendo por necessidade, ele estava correndo uma corrida que não era mais dele, que não pertencia mais para ele. Ele foi atrás de algo que não cabia mais ele ir. Então ele estava vivendo uma vida por necessidade e não por propósito, pois o propósito dele era Jesus. Era buscar homens, era fazer as coisas que Jesus tinha feito e também maiores, porque o que diz na palavra é que nós faremos obras maiores que a dele. Então era esse o propósito dele. E ele estava vivendo uma coisa que não pertencia ao propósito dele. E uma coisa muito importante é que quando nós vivemos uma coisa que não nos pertence mais, nós começamos a cair, nos sentimos frustrados. E infelizmente pessoas vão atrás, porque nós que estamos dentro da igreja, nós somos muito vistos, de forma boa, né? Nós somos muito vistos, né? Como se nós estivéssemos num palco e as pessoas estivessem embaixo olhando pra gente. E aqui fala assim, ó, no versículo 3 do mesmo capítulo. Fala assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. E foram eles e subiram no barco. Ou seja, Pedro estava saindo do propósito e as pessoas estavam indo junto com ele. Então nós como cristãos, nesse momento e em todos os momentos, nós temos que nos voltar para o nosso propósito. E se você não sabe o seu propósito, você deve buscar em Deus. Você deve ler a Bíblia e orar, porque Deus revela o propósito. Deus revela, nenhum de nós nascemos sem propósito. Nós todos temos um propósito nesse mundo. Todos temos.
Simão Pedro tinha um propósito, ele era pescador de homens, ele não deveria estar pescando peixes, e ele pescou peixes uma noite toda para chegar lá em Jesus, lá na praia onde Jesus estava, e ter peixe. E nós sempre fazemos isso, nós vamos lá, fazemos as coisas erradas, e depois só voltamos para a praia porque Jesus chama, sabe? E você, sabe, já parou pra pensar por que Pedro não parou de pescar na primeira vez que ele viu que não tinha peixe? Porque normalmente é assim, né? Você tenta mais umas vezes, vê que não tem, sai, volta pra praia. Mas não, Pedro ficou a noite toda tentando pescar peixe, sendo que viu que não tinha peixe. E sabe aquele sentimento de, poxa, eu tô fazendo errado, só que eu não vou voltar porque senão aquela pessoa que me disse pra mim não vir, vai dizer pra mim, ah, viu só? Eu te falei. Mas essa pessoa que disse pra Pedro não fazer isso, não era qualquer pessoa, era Jesus. E Jesus nunca vai apontar o dedo pra nós e dizer, eu te avisei. Jesus é aquele que acolhe, é aquele que protege, é aquele que cuida. Então Jesus nunca vai fazer isso. Então, você que entendeu essa palavra e que, sabe, acolher dentro do teu coração, que sente que isso é pra ti, não tenha medo de voltar para Jesus, de voltar para o primeiro amor. Não tenha medo de querer Jesus de novo dentro de ti, sabe? Só porque, eu errei, agora Jesus não me ama mais. Não, Jesus te ama da mesma forma. Ele te quer tanto como ele te queria na primeira vez que você veio para ele. Porque não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Pedro estava lá no barquinho dele pescando peixinho. Jesus veio ao encontro. Jesus veio. Ele não se escolheu, ele não se disse, Jesus, eu quero ser teu discípulo. Não, Jesus disse, serás meu discípulo, serás pescador de peixe, de almas e não mais de peixe. Foi Jesus que fez, não foi ele. Então você não deve ter medo, você deve ser a primeira pessoa a querer ir em Jesus. Ele já morreu na cruz por você. Agora é seu papel ir até a cruz e se ajoelhar e querer, sabe? Pedro aqui, quando Jesus vem, os discípulos não reconhecem ele. Mas quando dizem, é o Senhor, Pedro se atira no mar e nada na direção de Jesus, porque Pedro sabe quem é Jesus. Pedro, ele sabia que ele tinha feito errado. Ele sabia que ele não deveria estar lá. Mas ele vai ao encontro de Jesus muito rápido, muito rápido, muito rápido. E isso para ele é algo maravilhoso, porque Pedro amava Jesus. Pedro amava a presença de Jesus. Pedro é um dos discípulos que eu mais gosto de falar, porque ele é muito explosivo e ele é muito sincero e ele amava Jesus. E nós devemos ser assim, nós não devemos esperar ficar uma noite toda pescando peixes para quando chegar nos pés de Jesus ter o peixe ali, no pé dele ali, sabe? Então, amado, amada, busque a Jesus hoje. Não espere até amanhã, não espere até depois. Busque agora, hoje. Procure Ele agora. Queira Ele agora. Bom, eu espero que eu tenha conseguido transpassar essa palavra a vocês, o que estava dentro de mim. E eu peço que Jesus venha nos cobrir nesse momento de fúria desse vírus aí. Mas eu não queria falar dele nesse momento, eu queria falar sobre amor a Jesus, eu queria falar sobre primeiro amor. E que nós possamos nos posicionar como igreja e voltar para Jesus. Não tenha medo de voltar para Jesus. Ele está sempre de braços abertos para receber vocês.